Saúdo aos irmãos com a santíssima e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santos preciosos e santas preciosas, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria condenação deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, do versículo 15 ao versículo 18. O que nós encontramos nas Escrituras e que os pregadores hoje pregam, distorcendo a verdadeira essência do Evangelho, como o próprio amado Senhor nosso Jesus Cristo, ele nos escreve em João, capítulo de número 10, João, capítulo 10, versículo de número 9 ao versículo 10. O Senhor Jesus diz que Ele é a porta, que se alguém entrar por Ele, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. No versículo de número 10, ele nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em primeiro lugar, devemos entender e compreender que ele está falando de pastor. Ele não está falando de destruidor. Ele está falando de pastor. Amém? E quando ele fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porque se onde tem ladrão, se fosse para ele falar do inimigo de nossas almas, com certeza ele iria dizer o nome dele. E não iria chamar ele de ladrão, porque até então chamar o inimigo de nossas almas de ladrão é um elogio para ele. E ele prossegue no versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Aqui ele está falando do ladrão, do mercenário, porque mercenário e ladrão são a mesma coisa, são as mesmas pessoas, porque fazem tudo por dinheiro. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E ele afirma no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Não existe essa questão de dizer que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É lógico, o homem que se diz pastor e não é pastor, é mercenário, ele só vem para matar, roubar e destruir, porque ele tira das ovelhas tudo o que ela tem. Existe igreja que você vende tudo e deposita no altar daquela igreja como dízimo, esperando receber em dobro, como se tivesse fazendo chantagem, como se estivesse comprando a salvação. Como se estivesse fazendo aquilo que realmente, não, eu vou fazer isso porque Deus ele vai me abençoar, porque eu vendi tudo que tinha e depositei
na igreja tal aquilo que eu vendi. Mas não é bem assim. O Senhor Jesus, ele nos chamou para que nós fôssemos ricos na fé e não ricos material. Mas é bom você ter riqueza material, é lógico que é bom. Mas o principal é a riqueza espiritual, porque o ladrão não pode roubar essa riqueza espiritual sua. Mas ele pode roubar aquilo que é seu material, como por exemplo, o mercenário que não é pastor, de quem não pertence às ovelhas, ele suga tudo que você tem. Tudo que você tem. Se você não der o dízimo, você está ameaçado porque você não vai ser salvo por causa do gafanhoto devorador. Coisa que ele tirou lá da lei. Não tem nada a ver com a graça. Se esses mercenários que se dizem pastores, se eles me provarem nas escrituras de Mateus a Apocalipse, que Jesus fala que eu tenho que você tem que dar os dízimos, aí sim eu venho a público e retiro tudo o que disse e peço perdão diante de todos. Mas eu tenho a minha convicção e a certeza de que isso ficou na lei. Apesar de eu ser da linhagem judaica, isso não tem nada a ver comigo, porque eu sou gentil, eu nasci no mundo gentil, eu não nasci no mundo hebreu, eu nasci no mundo gentil. Eu quero que vocês entendam e compreendam essa situação. Você não vai perder a salvação porque deixou de contribuir com dízimos e ofertas. O importante é você, a sua riqueza espiritual. Porque a fé sem obras é morta. De que adianta? Você diz que tem fé, mas não tem obras. E diz que tem obras e não tem fé. Essa é a razão pela qual estou aqui diante de vós para vos dizer que aqui em João 10, versículo 10, não está falando do Satanás. Está falando de homem que se diz pastor e não é pastor e rouba as ovelhas. Porque é mercenário, faz tudo por dinheiro. Não faz nada por amor ao evangelho, faz por amor ao dinheiro. E vice-versa. E coloca fardo pesado em vós, que nem eles mesmos conseguem mover com os dedos. Espero que vocês entendam e compreendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que possas tornar-vos filhos do vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, do versículo 43 em diante. Não existe hoje pastor segundo o coração de Deus. Existe hoje pastores segundo a sua própria cobiça. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, para louvor e glória do seu eterno e sublime nome. Amém? Graças a Deus, Pai.